Olá, senhores, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Não se esqueça de compartilhar. Converse com seu amigo, manda ele se inscrever, é logo no cantinho. Tocou, está escrito, beleza? Não deixe esse canal parar. Senhores, hoje o tema é de fundamental importância. Por quê? Hoje é de fundamental importância. Porque nós iremos tratar aí de dois profissionais que têm garantia constitucional. Nós iremos tratar aí do advogado, né? A atividade do advogado e a atividade do policial. Ou seja, como se procede a atividade do policial no momento da captura e do transporte, da escolta de pessoas presas. E como se comporta o advogado no momento do contato com essa pessoa, seu cliente, né? Se ele tem o direito desse contato na rua e aonde ele tem esse direito desse contato. Então é muito bom que os senhores fiquem até o final dessa aula, porque vai esclarecer muito, principalmente ao sistema de segurança pública. Nós estamos falando aí do pessoal da Polícia Militar, do pessoal da Polícia Civil, né, Guarda Municipal, né, agentes penitenciários, né, Polícia Federal e aí sucessivamente. Então vamos lá, o sistema de segurança pública, todos os agentes têm que ficar atentos porque é muito importante, tem gerado uma dúvida muito grande com relação a esse tema, o direito do advogado, beleza? Com o seu cliente, no contato com o seu cliente. Então vamos lá. Senhores, logo de início, nós já sabemos que as duas profissões têm garantia constitucional. Tranquilo? Então o que é que nós precisamos entender logo de imediato? Né? Que o cidadão, qualquer cidadão preso, qualquer pessoa presa, não temos que entrar no mérito que se trata apenas de marginal. Não, qualquer cidadão preso, seja marginal, seja uma pessoa de bem, ele tem direito à ampla defesa e o contraditório, tem direito de uma defesa técnica, né? Tem direito de um advogado. Então logo de imediato iremos logo com essa visão, mas iremos ponto a ponto para você entender até onde vai a competência do policial e até onde vai o direito do advogado, beleza? Então vamos lá. Primeiro, nós temos que entender, vamos retroagir um pouquinho e falar sobre os direitos humanos. Lá os direitos humanos já previa, já fundamentava, né, que toda pessoa tem direito a uma defesa técnica, tem direito à proteção da dignidade da pessoa humana, né? Tem direito a contradizer o que lhe foi imputado, beleza? Então, com isso, nos documentos históricos, né? Na primeira geração lá, que já falava dos direitos cíveis e políticos, né? Então o direito das pessoas se manifestarem já tratava lá, logo de início na primeira geração. Né? Os direitos humanos, em vários documentos, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, trata aí dessa ampla defesa, né? Do direito da proteção da dignidade, o direito de defesa. Né? E nós temos também aí o Pacto São José da Costa Rica, no artigo 8º, né? Inciso 6º, que trata aí do direito do contato do advogado técnico com o seu cliente, né? Com a pessoa, o direito de defesa. Então, logo de imediato, nós iremos estar observando essa situação toda aí que vai, esse contexto todo que vai ocorrer. Agora, lembrando os senhores aí, é muito importante isso que os senhores fiquem por dentro. Veja que são duas profissões com direito constitucional, mas que irão andar em caminhos contrários nesse momento da prisão. Ou seja, o advogado, o policial, ele quer manter a prisão e conduzir o sujeito detido para uma delegacia para apresentar uma autoridade competente. Já o advogado, ele prima pela soltura, pela liberdade dessa pessoa. Então olha que é caminho contrário. Enquanto um quer manter a prisão, o outro quer relaxar a prisão. Né? Então veja que precisa ser esclarecido esses pontos para que você não tenha dúvida lá na frente. Então nós falamos que os direitos humanos já nos garantiu isso aí e não podemos falar sobre a Carta Maior, né? A lei maior do nosso país, que é a Constituição Federal de 88. Então a Constituição Federal de 88, já lá no seu artigo 133, né? Ele trata aí, ele fundamenta de forma bem clara, né? A questão do direito do advogado para com o seu cliente. Então lá no artigo 133 ele diz o quê? Que o advogado é indispensável, né, à administração da justiça. Quando ele fala nesses termos, a Constituição fala nesses termos que o advogado é indispensável, né, à administração da justiça, ele quer dizer o quê?
que todo e qualquer cidadão tem direito, né, à proteção da dignidade humana, né? Ele tem direito, né, de ter o devido processo legal, né? Ele tem o direito, ele já entra com o direito da presunção de inocência. Então vejam, senhores, que a própria Constituição ela já garante esse contato do advogado com o preso. Mais à frente nós iremos entender as competências, tanto de um quanto de outro. Então eu estou tratando agora do advogado, né, o direito que o advogado tem. Então já falei do artigo 133 da Constituição Federal, que traz bem claramente que o advogado, a atividade do advogado é indispensável à administração, né, da justiça, né? Protegendo aí a dignidade da pessoa humana, a presunção de inocência e até mesmo o devido processo legal, né? Uma prévia que ele vai logo ter. Então vamos lá. De antemão, nós precisamos falar também das leis infraconstitucional, né? As leis que estão abaixo da Constituição aí, que trata do direito do contato do advogado. Se você for lá na própria lei de execuções penais, você vai encontrar, né, na lei de execuções penais, você vai encontrar lá no artigo 41 a concessão, não, o direito que o advogado tem de manter o contato com o seu cliente reservadamente. Se você for lá na lei de abuso de autoridade, que é a mais recente, a mais perigosa entre todas, né, onde está aí a divergência grande entre o advogado e o policial no momento da prisão na rua, né? Então, tem uma divergência muito grande nesse contato do advogado com o seu cliente. A lei de abuso de autoridade é o que vai ser explicado nessa aula aqui, deixar bem claro, né? Ela lá no artigo 20, ela deixa bem claro o contato que o advogado ele tem para com o seu cliente. Se você for mais à frente, você vai ver que o advogado, o cliente, tanto o advogado quanto o cliente tem direitos. O advogado o direito do contato e o cliente o direito de se defender lá no artigo 306 do próprio Código Penal. Então, traz todo esse amparato de defesa, né, do cidadão, da dignidade da pessoa humana. É a nossa Constituição, né, cidadã, né? Nós estamos vivendo no Estado Democrático de Direito, esse é o regime, né, da nossa nação aqui brasileira, então nós temos que respeitar. Se você for lá agora no Estatuto da Ordem dos Advogados, né, que rege, né, os direitos do advogado, você vai lá encontrar também no artigo 7º, né, algo muito importante sobre o advogado, que ele exerce com liberdade a sua profissão em todo o território nacional. Então, se lá no artigo 7º está dizendo, e ele está de acordo com a Constituição, né? Veja que tudo que eu estou trazendo para o senhor está de acordo com a Constituição. Então, lá no 133 está dizendo que o advogado é indispensável à administração da justiça. Já no próprio regulamento, no próprio Estatuto da Ordem, lá no artigo 7º, está dizendo que a atividade do advogado ela é essencial, né? E ele exerce com liberdade em todo o território nacional. Senhores, veja, com isso, o que é que está nos trazendo o próprio Estatuto, né? No seu inciso 3º lá também do artigo 7º, está dizendo que o advogado ele tem o direito, olha, é importante isso, é muito importante isso. Ele está dizendo, olha, senhores policiais, agentes de segurança pública, presta bem atenção nisso aí agora que eu vou te falar. É muito importante. Por que é muito importante? Porque alguns policiais, eles estão cobrando a questão da procuração. O senhor tem procuração para ter o contato com a... Não. O advogado tem o direito do contato com o seu cliente com ou sem procuração. Beleza? Fica certo isso. Então, o advogado tem direito do contato com o seu cliente reservadamente, com ou sem procuração. Seja esse cliente, essa pessoa presa em estabelecimento civil ou militar. Se tiver em estabelecimento militar, ele também tem o direito do contato. E se tiver em estabelecimento civil, ele também tem direito do contato reservadamente. Beleza? Então, veja bem, outra coisa muito importante que o policial, os agentes de segurança pública têm que entender, que lá tá muitas vezes tem determinações judicial, né, que o preso está incomunicável. Senhores, mesmo incomunicável, o advogado tem o direito do contato, porque senão você vai ferir o devido processo legal, você não está dando ampla defesa e contraditório. E se você ferir
o direito da ampla defesa e do contraditório, do devido processo legal, que está no artigo 5º, inciso 54, o que é que vai acontecer com esse processo? Natimorto. É um processo natimorto. Ele nem sequer tem vida. Porque nossa Constituição Democrática, ela traz esse amparado, essa defesa da dignidade da pessoa humana. Beleza? Tranquilo? Senhores, é isso aí que eu queria trazer para os senhores com relação ao advogado. Então, o advogado tem todos esses direitos, e o que eu tenho que trazer para os senhores agora é a questão do profissional de segurança pública. O profissional de segurança pública, ele também tem garantia constitucional. É aí onde vai ocorrer a divergência entre o advogado e o policial. Veja bem, o policial, ele tem sua garantia constitucional não só no artigo 142 da Constituição, que fala dos militares aí das Forças Armadas, como também precisamente no artigo 144. E quando se trata das polícias, polícia militar, ela tá específica no artigo 144, o inciso 5, parágrafo 5º. Está lá fundamentada a missão, a atividade da Polícia Militar. Mas o artigo 144, ele não ficou por aí. Ele, no seu corpo inteiro, ele traz aí a questão do sistema de segurança pública. Ele traz a atividade da Polícia Federal, da Polícia Ferroviária Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Civil, né, da própria Polícia Militar, né, dos corpos de bombeiro, dos guarda municipal. Então o artigo 144, ele traz o enquadramento total dessas atividades, desse público que rege o sistema de segurança pública. Então, se os dois profissionais têm garantia constitucional, o que é que cabe nisso tudo aí? O bom senso, o bom entendimento desses profissionais. Então, enquanto um está querendo a liberdade, o outro vai querer manter a prisão, porque é função, ele é a força repressora. E o sujeito teria cometido qualquer ato ilícito, né? Então ele tem que cumprir com a atividade dele. Então vamos agora, a partir desse momento para frente, é o que você vai entender entre o direito do advogado e o direito do policial, tá certo? Então, sabendo que tem as legislações que dá garantia não só o advogado, mas também o policial, né? A garantia constitucional. O que é que você precisa entender agora? O advogado, ele tem direito do contato do cliente em sede de delegacia? Tem. Antes mesmo da apresentação desse sujeito à autoridade competente, que é o delegado. Então, policial, seja lá ele civil, federal ou policial militar, o advogado, ele tem direito do contato reservadamente com seu cliente em sede de delegacia, antes mesmo de apresentar a autoridade competente, que é o delegado. O advogado também tem o direito, vejam bem, o advogado também tem o direito do contato com o seu cliente reservadamente em sede de fórum, antes da apresentação ao magistrado, à autoridade judicial. Ok, policial? Então, aonde é que está a maior divergência entre os dois profissionais? É se o advogado tem ou não o direito do contato com seu cliente reservado na rua, no momento da captura, no momento da detenção, no momento da condução, no momento da condução também da escolta, se ele tem esse direito ou não. Se nós olharmos para a Constituição, em regra teria. Em regra teria. Mas veja bem, o correto, a lei já determina que não. E eu vou mostrar para os senhores que o advogado, ele não goza plenamente desse direito de ter o contato com o cliente em rua, no meio da rua, no momento da captura. E nós iremos tratar aqui fundamentado na lei. Veja o que a lei de abuso de autoridade ela nos traz. O que é que ela nos questiona? Veja, a própria lei de abuso de autoridade, no seu artigo 20, ela deixa bem claro que o policial não
pode permitir o contato com o advogado, com o cliente, porque ela deixa uma lacuna muito grande. Porque vai ficar esse contato do advogado com o cliente na circunstância que acha o policial, que o policial se encontra naquele momento. Veja só o que a lei de abuso de autoridade nos diz, no artigo 20, né? Configura-se abuso de autoridade, artigo 20, impedir sem justa causa a entrevista pessoal e reservada, né, do preso com seu advogado. Olha onde está o entrave e a lacuna. Então, configura-se abuso de autoridade, preste bem atenção, configura-se abuso de autoridade, impedir sem justa causa, né, a entrevista reservada com o advogado e o seu cliente. E o que é que quer dizer com isso? Se o policial encontrar a justa causa, ele não vai conceder o contato. E olha que a própria lei de abuso de autoridade no artigo 20, ela não disse tem que ter. E aliás, na lei de abuso de autoridade, na lei de execuções penais, na Constituição, ela não diz que tem que ter o contato na rua. Ela diz que o advogado tem direito do contato reservado com o seu cliente. E a lei de abuso de autoridade, ela abriu uma lacuna muito grande. Quando ela tratou sem justa causa, o policial vai encontrar sempre uma justa causa. Senhores advogados, com muito respeito e sabe disso, vamos olhar por essa ótica. Então vamos lá. Qual seria a justa causa que o policial poderia alegar e pode alegar a qualquer momento que esse contato na rua não pode ser concedido, né? A preservação da integridade física. Olhe lá, do preso, olhe lá no artigo 5º da Constituição Federal, inciso 49. Lá está muito claro que a estatal, o Estado, tem por obrigação cuidar da integridade física e moral do preso. Está no artigo 5º, inciso 49 da Constituição. Mas a própria lei de abuso de autoridade, ela deixa bem claro, se não houver justa causa. E qual seria a justa causa para que o policial não concedesse, não venha conceder essa questão do contato do advogado com o preso? E os senhores advogados irão entender e irão concordar com isso. Quando o policial ele perceber que o local é periculoso e vai trazer um risco não só à integridade física do preso, como também do policial e do advogado. Se ali o local ocorrer a prisão, aonde quer que seja que venha ocorrer a prisão, já é um local periculoso. Então a própria lei de abuso de autoridade, ela traz bem claro no seu corpo ali, fundamentado, que você não pode exibir o preso ao público, que trata aí de um constrangimento. Então veja só, sem justa causa, ele já encontrou e tem uma justa causa na própria lei de abuso de autoridade. O policial não pode expor o preso à exibição pública e muito menos colocar a vida do preso em risco, muito menos a sua vida em risco e a vida do advogado também em risco, apenas por uma entrevista. O que é que vai ocorrer a partir de aí? Desse momento, o policial vai informar o advogado em que delegacia está indo, para que delegacia está conduzindo a pessoa detida. E aí o policial vai ter que entender que lá, antes da apresentação à autoridade competente, o advogado tem o direito do contato técnico para orientar seu cliente. Então, lembrando lá atrás que não precisa da procuração. Se alguém está preso, não sabia que ia ser preso, foi preso em flagrante, né? Aquela questão flagrancial. Se ocorreu a questão flagrancial, de que forma o sujeito vai constituir antecipadamente um advogado? Então, não precisa da procuração, beleza? Então, qual seria a justa causa? A lei de abuso de autoridade fala que impedir sem justa causa o contato com o advogado. A justa causa é a integridade física e moral do preso, do policial e do próprio advogado. E aí, senhores advogados, o melhor caminho é ter o contato em sede de delegacia. Aí você estaria, com certeza, facilitando a vida do policial e a sua vida, né? Não está ali fazendo contato com o preso no meio da rua. Então, fora desse patamar da rua,
em qualquer outro local, o advogado tem acesso livre. Ele exerce sua profissão com liberdade em todo o território nacional. E ele é fundamental para a administração da justiça. Beleza? Então, o único cuidado, o único entrave que está tendo aí, que o policial vai ficar na mão do policial, é a questão do contato na rua. Se os senhores perceberem, senhores advogados, os senhores irão olhar lá na própria lei de abuso de autoridade, artigo 1º, parágrafo 2º, que deixa bem claro essa questão do não contato na rua. Veja só, o artigo 1º, parágrafo 2º da própria lei de abuso de autoridade fala o seguinte, que havendo divergência na interpretação da lei, né, havendo divergência na interpretação da lei, ou na avaliação dos fatos e das provas, não configurará abuso de autoridade. Então, olha só como a própria lei de abuso de autoridade, no seu artigo 1º, parágrafo 2º, deixa bem claro que o policial não é permitido esse contato na rua. Veja, porque vai haver lá na frente, se o próprio advogado alegar abuso de autoridade, vai desconfigurar. Por quê? Por que vai desconfigurar? Porque se houver, né, avaliação, a divergência na interpretação da lei, ou mesmo, né, avaliação equivocada dos fatos e das provas, não vai haver a configuração do abuso de autoridade. Então, a própria lei de abuso de autoridade abriu a lacuna que, sem justa causa, o policial não pode intervir esse contato. Mas com justa causa, o policial pode intervir sim esse contato. Depende do grau de periculosidade do local onde foi lavrado a situação flagrancial. Beleza, senhores? Então, indo mais à frente, para que nós, para fecharmos esse entendimento, nós temos que entender que o preso, ele só perdeu um direito, é o direito de ir e vir naquele momento. Então, há uma obrigação da integridade física, da proteção da integridade física dele, né? Precisa ser protegido. Não há como negar essa questão. Também não há como negar a questão do próprio policial, que ele está assegurado de forma constitucional, e se você for observar de forma bem clara, você vai ver que o policial, não só na Constituição, mas também no artigo 144 que eu falei, veja que o policial está assegurado pelas excludentes de licitude, lá no inciso 3º, que trata do estrito cumprimento do dever legal. O policial ali está no estrito cumprimento do dever legal. Não pode haver uma divergência entre advogados e policial, tem que ter um bom entendimento. Então fica dessa forma, e finalizando agora, nós iremos entender quando é que o policial ele comete o abuso de autoridade. Então veja, quando é que caracteriza o abuso de autoridade pelos agentes de segurança pública? Quando ele pratica o ato com finalidade de prejudicar outra pessoa, ou seja, o preso, o detido. Quando ele age em benefício de si próprio ou de terceiro, ele vai prejudicando o outro, ele vai cair na lei de abuso de autoridade, ou por mero capricho do próprio agente de segurança pública, né? Ele traz e dete alguém, vai deter alguém, vai prender alguém por mero capricho. Então, essas questões é que traz o enquadramento da lei de abuso de autoridade, certo? Finalizando, ficamos aqui entendido que na rua, se tiver uma justa causa, o policial ele pode evitar esse contato do advogado com o cliente. Não esquecendo que o advogado, assim que chegar em sede de delegacia, ele vai ter direito ao contato com o seu cliente. Beleza? Era esse recado que eu queria deixar para todos os senhores.
Não esqueçam de se inscrever, é muito importante sua inscrição no nosso canal, certo? Eu espero que eu tenha acertado mais uma vez no tema, não só para os advogados, que aí eu deixei bem claro que o advogado exerce sua profissão em todo o território nacional e ele é importante na administração da justiça, né? E só esclarecer mesmo a questão do policial. Policial, naquele contato que o advogado chegar em rua, trate o advogado com serenidade, com tranquilidade, que talvez amanhã depois você possa precisar dele. Então, só informe a ele que está conduzindo o detido para a delegacia e aí ele vai manter o contato lá. E se o advogado chegar e você já tiver ocorrido com a apresentação à autoridade competente, você informa o advogado que já apresentou e você mesmo faz esse link entre a autoridade competente e o próprio advogado, assim como em sede de fórum. Se já apresentou, informa o advogado que o custodiado, o preso, o conduzido já está sobre a responsabilidade e competência do magistrado, e aí conduz o advogado, informa e conduz o advogado para ter esse contato com o magistrado, e aí com certeza, sem sombra de dúvida, o advogado ele vai ter o contato, não vai ser negado, tá bom, gente? Senhores, um abraço, que Deus nos ajude e que vocês compartilhem sempre com esse canal. Um abraço, que Deus nos ajude.